Molto bene. Vou fazer uma pequena pausa nas más notícias para dar uma um tanto mais agradável. Cientistas descobriram, essa matéria saiu hoje em várias agências internacionais de notícias, cientistas descobriram uma estranha estrela no céu capaz de chocar-se com a Terra e, enfim, acabar com a vida no planeta. Eu acho que eu exagerei na ironia. Era para ser uma notícia agradável. Desculpem. Mas, de fato, cientistas descobriram algo estranho no céu. A matéria, essa que eu peguei, está no RT News e diz o seguinte: o recém-descoberto objeto celeste LD2 na órbita de Júpiter, que foi tomado como um asteroide trojan ou troiano, com características únicas por ter uma cauda semelhante a um cometa, foi classificado como um cometa intruso, forçado a comportar-se como um asteroide, de acordo com a atualização da Universidade do Havaí. O objeto foi visto pela primeira vez em junho de 2019 pelo Sistema de Alerta Máximo de Impacto de Solo de Asteroides da Universidade do Havaí. O objeto surpreendeu a comunidade científica, combinando a cabeleira de um cometa com a órbita de um asteroide trojan de Júpiter, um grupo de objetos que seguem a órbita do gigante gasoso à frente ou atrás do planeta. As últimas considerações, diz o RT News, colocam esse corpo celeste, já listado como P2019L2, em uma família diferente de objetos, que também experimentam a influência de Júpiter, mas têm órbitas típicas de cometas que se estendem do sistema solar externo, além de Saturno, para a zona interna. O cometa P2019-LE2 se aproxima regularmente de Júpiter uma vez a cada década ou em décadas e muda sua trajetória sob a influência gravitacional do gigante, que coincide com a órbita quase circular dos cavalos de Troia de Júpiter. O recém-descoberto objeto, inicialmente considerado o primeiro asteroide troiano-cometa, troiano-cometa de Júpiter, comentado por astrônomos do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, em Manoa, acaba por ser considerado um cometa invasor disfarçado de membro da população de asteroides trojan. Conclui a declaração da Universidade do Havaí. A órbita atual não é estável, o que significa que mudará nas próximas décadas e o cometa não será mais confundido com esse tipo de asteroide. A natureza de cometas, desses objetos, foi sugerida por astrônomos amadores logo após, detalhes da natureza deste cometa foram sugeridos por astrônomos amadores logo após a descoberta ter sido anunciada no mês passado e posteriormente confirmada em uma circular eletrônica em planetas menores e no escritório central de telegramas astronômicos. Bem, talvez uma notícia, uma dessas a mais, sobre coisas excêntricas que acontecem aí para cima, mas chamou-me a atenção o termo cometa cabeludo ou estrela cabeluda. Eu não sou de correr atrás de profecias não bíblicas, exceto, claro, profecias marianas, as profecias dos santos, dos papas, isso é outra história. Mas profecias de Nostradamus, por exemplo, nunca me interessou muito. Ocorre que, pelo nome, achei interessante fazer esta associação, porque o nome tem tudo a ver com uma das centúrias de Nostradamus. Ele fala também numa estrela cabeluda. São duas centúrias muito próximas que dizem o seguinte: uma é a 12ª centúria, número 42, e a outra é a 43. A 42 diz o seguinte:
A grande estrela por 7 dias brilhará, dois sóis nublados aparecerão. O grande mastim de toda a noite queimará, ou brilhará, quando o grande pontífice mudará de território. O grande pontífice aqui ele se refere, evidentemente, a um papa, e aí coincide também em profecias que dizem que Roma seria castigada por ter perdido a fé e, portanto, a Santa Sé seria transferida, ou muitos dizem para Fátima, em Portugal, outros chegam a dizer Colônia, porque numa dessas profecias, um dos papas se refugiaria em Colônia, na Alemanha. Bem, isso só como caráter apenas como curiosidade, mas a outra centúria é bem mais específica. Ela diz, pelo menos em parte dela: enquanto a estrela cabeluda estiver visível, os 3 grandes chefes farão coisas opostas, ou tomarão decisões diferentes. Os 3 grandes chefes farão coisas opostas. É claro que quando falamos em 3 grandes chefes, lembramos imediatamente Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Porque não podemos colocar um Papa nessa história, porque o Papa é já referido anteriormente como grande pontífice. Certamente Nostradamus repetiria esse título. Portanto, são chefes políticos. Enquanto a estrela cabeluda estiver visível, os 3 grandes chefes farão coisas opostas. A paz terrena será atingida pelo céu. A paz terrena tremerá, será atingida pelo céu. E aí o último verso, bastante enigmático, diz pausa. Um é chamado, instrumento na borda. Muito difícil saber o que. Em espanhol, talvez um pouco mais compreensível, diz pausa, llamada a uno, instrumento sobre el borde puesto. Bem, seja como for, algumas coisas aqui são bastante próximas à nossa compreensão. Próximas, não estou dizendo que é. Uma estrela cabeluda. Pois é, foram o que os havaianos descobriram. Uma estrela cabeluda está por aí. Ainda não é visível a nós, a olho nu. Mas, e também nada indica que será esta, porque a sua órbita, como disse a matéria, é um tanto quanto estranha, confusa, mas nem de perto, ou melhor, nem de longe, passará por aqui. Vamos aguardar, não custa. Agora, já que entrei nesse tema para descontrair um pouco, lembrei-me de outro. Eu só preciso controlar aqui o nosso tempo para saber se ainda, temos 3 minutos, dá para contar a história. Em 2018 eu contei essa história aqui no canal, uma história que aconteceu comigo. Há 7 anos atrás, em 2013, eu tive um sonho muito interessante, desses sonhos que a gente não esquece jamais. Há quem diga que sonhos inesquecíveis são proféticos. Bem, até aí os meus burros não puxam. Mas, profético ou não, o sonho, sim, ficou na minha memória, está nela até hoje, e provavelmente eu a levarei até quando continuar por aqui. Acabava de dormir e imediatamente ouvi uma voz que me fez atentar para o céu, no sonho. O céu era um céu lindo, um céu de brigadeiro, mas havia uma bolinha de nuvem lá no alto da abóboda celeste. E essa bolinha de nuvem começou a fazer um desenho, enquanto uma voz me fazia concentrar no desenho. Eu só não sei, não lembro, nunca entendi ou nunca lembrei o que dizia a voz. Mas o desenho era interessante, tratava-se de um oval, um círculo ovalado, bastante ovalado, quase como o desenho plano de uma dessas bolas de futebol americano. Ou então é o símbolo da Ford. Pois bem,
bem parecido com o símbolo da Ford, aliás. Uma vez terminado o oval, a bolinha começou a escrever, literalmente escrever, desenhar milhar, um número no céu, dentro do círculo ovalado. E o número era 2020. Pois é, eu, como não me atentei que pudesse ser um sonho profético, místico, uma revelação divina, passei muitos e muitos dias jogando no bicho, 2020. Joguei até acabar o dinheiro e nunca deu o tal 2020. Pois é, lembrei disso também por conta da estrela cabeluda. Será que certas coisas acontecerão em 2020? Bem, e outra pergunta, que essa eu me faço. Por que Deus teria revelado para um Zé Mané, como esse que vos fala, um segredo tão importante? Porque se 2020 corresponder ao ano de 2020, algo realmente espantoso acontecerá conosco. Algo espantoso. No meu sonho, depois de ver o 2020 e uma voz que gritava algo, imediatamente passei a um céu escuro, um céu azulado, um azul marinho escuro, mas terrivelmente belo. E lá no centro de uma pequena colina, uma casinha de pedras. Lembro ter acabado por aí o sonho. Teve um lado bacana e teve um lado enigmático e um lado muito bacana, porque quando eu olhava o céu escuro, num azul marinho escuro, mas muito belo, vi uma série de astros passarem pela abóbada celeste. Vi várias luas, vi planetas. Fiquei muito impressionado com o que vi. Foi um grande sonho. Pois é, um grande sonho com um grande número, uma grande milhar para ficar rico. Não deu certo. Talvez não era mesmo um palpite para o jogo do bicho. Mas voltando a 2020, as coisas realmente mudaram de figura em 2020. Se eu tivesse me tocado que aquele sinal, aquele sonho era para ser profetizado, eu teria dito: preparem-se para 2020. As igrejas fecharão. Os homens se revoltarão em todo o mundo. Pessoas de negro atacarão inocentes indefesos em nome da democracia. O dragão vermelho quererá esmagar o Ocidente. Os policiais prenderão as pessoas em casa sem deixá-las sair às ruas. E lá no céu, uma estrela cabeluda dá sinais de que se dirige para a Terra. Já pensaram se eu dissesse tudo isso há 7 anos atrás? Eu certamente não estaria mais aqui para contar essa história.